Vamos falar de informação do preço de venda? É um instante só. Bom, um tema ligado à gestão que eu já abordei, mas muitos têm dúvida ainda, por isso que eu volto a falar dele, é como formar o preço de venda. É evidente que a ideia do vídeo não é um curso, um treinamento. Mas eu vou começar dizendo do ponto de vista do resultado que você espera. Mas por que isso? Porque o correto seria você formar o preço de venda a partir do retorno que você espera na venda daqueles produtos. E aqui cabe um conceito preliminar, que é a diferença entre margem de lucro e rentabilidade. Lucratividade e rentabilidade. A lucratividade será sempre o resultado de uma venda sobre o valor desse produto. Então, se eu tenho um produto que eu vendo por R$100 e sobra R$10, minha margem de lucro é 10%. Rentabilidade é esse R$10, no meu exemplo, dividido pelos investimentos. E claro que nesse caso nós estamos buscando o faturamento como um todo de uma organização. Então o resultado que a empresa tem sobre o total do ativo, por exemplo, te dá uma taxa de retorno sobre os ativos, sobre os investimentos. Esse resultado dividido pelo patrimônio líquido te dá o retorno do capital próprio. Então, por exemplo, do capital próprio você pode estabelecer que quer uma taxa de retorno anual o dobro da Selic, só para dar um exemplo, ou será 25%. Então, se você tem um patrimônio líquido de R$1 milhão na sua empresa, você busca uma taxa de retorno de 250 mil nesse exemplo. E aí você tem que trabalhar com um faturamento que chegue nos 250 mil de lucro. Nesse caso, se a sua margem de lucro for 10%, você tem que faturar 2,5 milhões para ter os 250 mil. Você cria uma certa proporção. Mas essa ideia da taxa de retorno tem a ver muito do momento que a empresa está. Tem empresas que buscam efetivamente esse patamar de retorno. Tem outras empresas que estão muito mais de olho na participação de mercado. Então é muito comum que abra mão de margem de lucro. Então eu quero crescer o que chama-se market share. Então eu vou ter mais lojas, mais filiais e eu preciso ganhar na escala. Então eu abro mão da taxa de retorno sobre o investimento ou sobre o capital próprio e trabalho com uma margem menor, que é exatamente para ganhar o volume. Há produtos diferenciados em que a margem pode ser maior. Eu tenho, por exemplo, a informação que as montadoras de veículo tendem, a partir de agora, não ficarem mais preocupadas com volume de venda. Né? Sempre havia uma disputa. Quem é que é a líder do mercado? Não. Muitas delas já estão falando o seguinte, o importante é vender e vender bem. Então eu vendo menos unidades para menos pessoas, para menos consumidores, mas ganho mais. Não é à toa, né, que o preço dos automóveis não estão recuando. Obviamente que bagunçou toda a cadeia de suprimentos e você tem dificuldade de encontrar insumos, o que vem encarecendo esse tipo de produto. Em outras palavras, no caso do automóvel, é bem provável que daqui para frente poucas pessoas acessem um carro novo. A gente vai voltar naquela história antiga de que você olhava, nossa, comprou um carro zero. Ou seja, não tem mais carro popular. Essa que é a grande verdade. Mas voltando à formação do preço de venda, então vai depender muito desse objetivo. E é óbvio também que vai ser mais ou menos sofisticado dependendo do segmento. Por exemplo, no comércio, é muito comum você ter uma margem de contribuição. Eu preciso, por exemplo, vender meu produto por R$200, cobrir os custos variáveis, ter uma margem de contribuição de R$30 para poder cobrir os custos fixos e dar o lucro. Tem outros tipos de segmentos, como a indústria, em que a empresa cria o que se chama de árvore do produto, ou seja, ela tem cada etapa na linha de produção incorporando o custo até que ele possa ser finalmente lapidado. E nesse aspecto tem inclusive o curso ABC e outras métricas. O que não é plausível é que você na tua empresa use do histórico só do markup. O que é o markup? É quanto você remarca o custo para formar o preço de venda. Conheço muita gente que diz o seguinte, olha, meu avô
multiplicava o custo de produção por 2. Meu pai herdou do meu avô, continuou multiplicando por 2. E eu continuo multiplicando por 2. Só que aí, a hora que eu vou para o mercado, eu encontro meus concorrentes, eles têm preços mais competitivos que eu. Certamente, o seu concorrente está formando o preço de venda de uma maneira científica, com metodologia diferente da tua. Da onde saiu esse 2? E a questão toda é quando você tem essa acomodação de multiplicar por 2, ou seja, colocar 100% sobre o custo, você não olha os outros custos. E aí é o que também é necessário, que é a questão do ganho na produtividade, ou seja, ter um custo que seja o menor possível, utilizando e maximizando a utilização da sua estrutura. Claro que se eu tenho uma meta de vendas de 100, tenho uma estrutura de custo fixo alocada, estou com ociosidade, pode ser que um lote de produto eu possa vender um pouco mais barato, desde que isso não comprometa todo o resto. Quando você vai fazer uma promoção, é factível que pelo menos você cubra os custos variáveis. Então essa história de vender pelo custo também não faz sentido. Tem que ser, na pior das hipóteses, com margem de contribuição zero. Lembrando que margem de contribuição é a receita menos os custos e despesas variáveis. Então, percebam que não é fácil essa composição. E dependendo também do setor que você atua, você está muito sujeito ao preço do mercado. Se você é um pequeno empresário, um empresário de pequenos negócios, você está muito dependente da sua concorrência, a não ser que você tenha algum tipo de diferencial competitivo. Bom, eu faço um produto, um serviço que ninguém faz igual, ou eu faço muito melhor que os outros, eu incorporo uma certa qualidade. Eu tenho visto muitos marceneiros indo nessa linha de conseguir ter um produto diferenciado que o consumidor daquele produto dele enxerga esse diferencial e está disposto a pagar um pouco mais do que uma simples commodity, né, que entra no mercado. E aí eu tenho uma certa preocupação com os pequenos negócios, porque eu até brinco que às vezes é uma salsicha num sanduíche. Vou pegar uma loja pequena de material de construção. Ele recebe uma pressão dos custos da fábrica, né, ou do distribuidor, e ele tem tantos concorrentes que ele recebe também uma pressão do seu consumidor final. Ou seja, é aquela salsicha espremida entre não ter muita liberdade na compra e ter que se sujeitar muito ao preço de mercado. Ou seja, isso é um pouco mais parecido com a concorrência perfeita, que é tomador de preço do mercado. Então você não consegue impor o seu preço. Insisto, desde que você não tenha nenhum diferencial competitivo. Mas certos setores, esses produtos são muito uniformizados, né? Você tem ali uma ou outra marca de preferência, mas na prática você tem uma uniformização. Resumo da ópera. É importante você fazer um demonstrativo de resultado, verificar o valor de venda, quais são seus custos e verificar se essa margem de lucro total satisfaz o retorno. Se a sua estratégia é ampliação, você abre mão de uma certa margem de lucro por um período e é mais competitivo, mais aguerrido. Se você tem um pequeno negócio, você vai ter que ficar muito atento ao preço praticado pelo mercado e por mais que o teu custo seja mais elevado, você vai ter que sujeitar a esse preço e aí trabalhar na produtividade. Quando você olha essas várias facetas, você domina a gestão dos custos da sua empresa e forma o melhor preço para remunerar adequadamente o seu investimento. E outra coisa não menos importante, se você tem crédito de imposto, não infle seu custo sem levar em conta esses créditos tributários. Você pode formar o preço de venda com um custo de insumos ou de matéria-prima muito superior da sua concorrência, porque você não sabe utilizar adequadamente débito e crédito de imposto. Tem dúvida? Especialista. Este tipo de decisão sobre o preço de venda é tão importante para a empresa que vale a pena você investir num olhar diferenciado para isso. E nesse aspecto, se você quer ter uma monitoria, né, sobre formação do preço de venda, me procure, porque na Fundação Dom Cabral nós temos especialistas em finanças, não sou eu que faço, eu também tenho trabalho de consultoria, mas nesse caso, uma monitoria de finanças que vai ajudar você a rever a formação do seu preço de venda. E como é que você faz? Vai lá no meu site, reinaldocafeu.com.br, tem o Fale Conosco, você manda um e-mail, a gente agenda uma reunião. Em relação ao meu canal, eu peço o apoio teu na assinatura.
É um jogo bastante rápido, faz o seu like aí e pode compartilhar esse vídeo com quem você quiser. A gente se encontra na semana que vem com mais um tema de gestão. Até lá!